A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex que faz o cafezinho com Jesus. Hoje nós vamos para o terceiro estudo, terceiro áudio sobre o batismo, amém? Acredito que você está aprendendo, está gostando, está se alimentando. Nós precisamos entender a palavra de Deus, amém? E se algumas pessoas são constituídas para trazer o esclarecimento, nós temos que fazer esse trabalho. Mas agora você tem que colocar isso em prática. Amém? Vamos lá? Abre a sua Bíblia em Marcos 16:16. Vamos lá? Marcos capítulo 16 e o verso 16. Marcos só tem 16 capítulos. No seu versículo 16 ele diz assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então quem crer, tá vendo? Quem crer será e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então tenha o entendimento que é necessário crer. Nós já explicamos bastante isso no primeiro e no segundo áudio, amém? Mas vamos dar uma olhadinha no batismo de João. Eu quero falar um pouco sobre isso. Vamos lá? Mateus 21. Abre a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 21. E no capítulo 21 nós vamos ler o verso 23 ao 27, né? Olha só. Mateus capítulo 21, do 23 ao 27, o batismo de João. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: com que autoridade te fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, lhe disse: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Verso 27 e último. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele lhe disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Bom, Jesus dá vamos dizer assim, uma chamada legal, né, neles aqui. Olha que eles estavam querendo saber que autoridade Jesus tinha aquilo, né? Na verdade, esse batismo de João veio do céu porque é uma ordenança de Cristo, tá entendendo? Foi Cristo que deu essa ordenança para esse batismo ser acontecido, né? Então nós entendemos que o batismo, ele veio do céu, porque foi uma ordem de Jesus que desceu do céu, tá entendendo? O batismo não é uma coisa que veio do homem, não foi uma invenção do homem, mas o batismo, ele veio de Cristo, veio do céu. Deu para entender aí? O batismo e a consciência, vamos entender? 1 Pedro 3:21, lá no finalzinho da Bíblia, lá, abre a sua Bíblia aí no finalzinho da Bíblia, né? 1 Pedro, é antes de 1 João, 1 Pedro, capítulo 3 e o verso 21, diz assim, 1 Pedro 3:21. Que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Quando uma pessoa batiza, é óbvio que a carne, ela continua lutando para cair em pecado. Esse batismo não adianta nada para a carne, mas ela é muito mais para a consciência. Quando uma pessoa tem uma consciência que está batizada para ser salva, está batizada para estar em comunhão, está batizada para fazer a obra de Deus. Então, eu acredito que se você batiza, você automaticamente já veio de uma conversão. E se você veio de uma conversão, você criou uma consciência em você de não praticar mais os atos que você praticava.
Porque a partir do momento que eu vou para uma igreja, eu começo a frequentar uma igreja. Aí de repente a palavra de Deus começa a falar comigo. Eu conheço a verdade. Eu sou apresentado para uma verdade. O nome da verdade é Jesus. Eu sou apresentado para a verdade. Essa verdade vem e me liberta. Não foi isso que Jesus falou? Conhecereis a verdade vos libertará. Então essa verdade me libertando, eu parto daí em seguinte de começar a cultuar mais, de ler mais a palavra, de me consagrar mais. Aí eu estou em uma nova conversão, mas eu sou batizado? Ainda não. Então, eu começo a viver uma vida diferente. Por quê? Porque aquele que não é batizado, ele não pode estar em comunhão com a igreja, mesmo convertido. Mesmo que ele se converteu, ele aceitou Jesus, mas ele ainda precisa do ato do batismo. O batismo não salva, como já foi explicado, mas o batismo é necessário. Então, toda a igreja, como testemunha, tem que saber que eu sou batizado. Por quê? Porque assim automaticamente eu entro em comunhão com o corpo de Cristo, tá entendendo? Assim, eu me batizando, posso louvar, pregar, posso pegar oportunidades, posso abrir um culto, eu posso fazer parte de um culto. Porque imagina, você sabe louvar, você sabe pregar, mas você não pode. Por quê? Porque existe essa separação. Aquele que não é batizado, aquele que não está em comunhão. Agora imagina que eu me converti, mas eu não me batizei. Eu entro em discordância com a doutrina de Deus. Porque tem que ser separado. Agora, por que eu não me batizei? Porque tem que ter alguma coisa. O batismo só acontece na vida de uma pessoa quando ela está totalmente liberta. Às vezes a pessoa vem para Jesus, ela até aceita Jesus, mas ainda fuma cigarro, ou usa drogas, ou ainda bebe, ou se prostitui. Então, conforme ela ainda está naquele pecado, a maneira que ela vem para Cristo, ela vai buscando a sua libertação em Cristo. A partir do momento que ela está totalmente liberta, aí sim ela desce as águas. Pastor, mas e esses homens aí que estão pecando, estão mentindo? Isso é outros 500 e eles vão se ver com Deus. Agora, nós temos que ter a completa consciência que temos que estar limpos. Estando limpos, podemos fazer a vontade do Senhor. Podemos fazer o quê? A vontade do Senhor. Então o batismo de 1 Pedro 3,21 explica claramente que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, tá vendo? O batismo não vai te separar da imundícia da carne. A carne sempre vai pelejar contra o espírito para pecar. Mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo Jesus. Significa que a sua consciência agora está purificada, está limpa. Para isso, você agora vai fazer a obra do Senhor, você vai fazer a vontade do Senhor, né? Então, você entendeu aí. Vamos ver outro batismo, o de Filipe e o eunuco. Vamos lá? Atos capítulo 8, vamos lá? Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 8. Louvado e santo é o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 8, olha aí, do 26 ao 40. Olha só. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, olha só, e o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Ele estava lendo um texto do profeta Isaías, e Deus vendo tudo isso. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e lhe e assentasse. Verso 32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Verso 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra.
Verso 34, e respondeu o eunuco a Filipe e disse, rogo-te de que diz isto o profeta, e de si mesmo ou de outro alguém? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Ó, tá vendo? O eunuco queria ser batizado. E disse Filipe, é lícito se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tá vendo? A única coisa que impedia ele de ser batizado é se ele não cresce. Mas ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou, verso 38, e mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubilou contínuo o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Irmãos, olha que profundo. O Espírito Santo pegou Filipe de um canto e levou ao outro. Ali havia uma missão, aquele homem ele não entendia o que ele estava lendo. Então Filipe esclareceu para ele, olha, você está lendo sobre o profeta Isaías, e ele está dizendo sobre Jesus. E aí ele explicou sobre Jesus, e aí ele explicou sobre o batismo, lógico. E o que aconteceu? O eunuco quis se batizar, e Filipe o batizou. Amém? Vocês entenderam essa história? Ele não entendia, alguém explicou para ele, é o que eu estou fazendo, você tem que se batizar, tem que aceitar Jesus, se converter e se batizar. Amém? Senhor Jesus.